Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre as atividades obrigatórias, presenciais obrigatórias, dando continuidade ao nosso programa de formação. Gostaria hoje muito da colaboração de vocês. Nós temos um microfone aqui disponível. Eu vou trazer algumas orientações, algumas situações do nosso modelo e gostaria muito que vocês contribuíssem com experiências, com exemplos. Por quê? Porque hoje a gente já falou do modelo EAD, a gente já falou do material didático, nós já falamos sobre cultura digital, né? E hoje nós vamos falar sobre as atividades presenciais obrigatórias. Por que que a gente traz esse tema numa aula especial, numa aula separada, né? Por quê? Porque é esse momento, aproveitando um pouco a fala da professora Cláudia, da última vez que ela esteve conosco, o que que ela dizia? O tutor à distância e o tutor presencial precisam ser braços dados, né? Então, hoje nós vamos entender um pouquinho mais como essa relação precisa se realmente estabelecer, ser forte. Como nós comentamos, nós vamos criar mecanismos para que vocês se comuniquem, porque no EAD, o grande desafio é fazer com que os processos de comunicação realmente aconteçam, né? Em todos os pares, em todos os pontos dessa grande teia, né? Então, principalmente para quem está na sede, a gente tem o recurso de estar fisicamente próximos, né? Mas com relação aos polos, eles dependem muito do nosso processo de comunicação com eles também. E neste caso, né, vamos dizer, quem fica lá na frente de batalha realmente são os tutores dos polos. Então, nós precisamos entender daqui da sede como é que a gente auxilia, como é que acontecem essas atividades, como é que o meu papel enquanto tutor presencial ou tutor à distância precisa ser desenvolvido nessa teia de relacionamentos, né? Então vamos lá, sem muitas delongas, mas vamos. E aí eu quero realmente contar com a colaboração de vocês. Então, o que que nós temos? O que que eu estou trazendo hoje? Vamos fazer um resumão, vamos lembrar tudo que a gente tem falado com relação à EAD, né? Então, lembrando que nós comentamos da nossa sala de aula expandida, né? O nosso modelo prevê uma situação muito importante, muito interessante, que são os momentos presenciais, né? Os momentos presenciais trazem para o aluno, né, dentro de alguns modelos de educação à distância, trazem a segurança, trazem aquela pertença que nós dissemos, né? Traz um pouco daquilo que é necessário, sim, do momento presencial da sala de aula, né? Que a gente falou sobre várias vezes falamos sobre a sala de aula, que essa sala de aula nesse modelo que a gente tem hoje só não se sustenta. Realmente ele não se sustenta, mas ele é importante, né, para que o aluno tenha a possibilidade também de compartilhar experiências, de realizar atividades que auxiliem no processo de ensino-aprendizagem. Então, a atividade presencial, o que que nós vamos ter de suporte para essa atividade presencial, né? Nós vamos ter o material didático, nós vamos ter teleaula e vamos ter a videoaula. No caso da teleaula, né, é o dia que o aluno mais espera, né? A gente entende que é o dia que ele mais espera, porque é o dia em que ele vai encontrar com o seu professor ao vivo, né? A videoaula, ela vai estar lá disponível antes dessa teleaula ou até depois da teleaula, né? Porque vai depender, inclusive, muitas vezes do dia que esse curso é oferecido, né? Às vezes ele tem a possibilidade de ter uma videoaula antes da teleaula e uma depois. Ou ele tem a teleaula, porque, sei lá, o curso dele é na segunda-feira, e depois, nos outros dias da semana, ele vai ter as videoaulas que vai os acompanhar. Mas, basicamente, então a atividade presencial vai perpassar por esses materiais didáticos ou por esses
tópicos aqui. Bom, o que é o mais importante dos momentos presenciais, né? O aluno precisa, como eu sempre comento, quem faz mestrado, quem faz doutorado, pode confirmar comigo ou não, né? Quando a gente entra no mestrado, entra no doutorado, a gente fica desesperado por conta dos créditos. Temos que cumprir todos os créditos, eu não vejo a hora de acabar isso, porque eu preciso fazer a minha tese, porque eu preciso fazer a minha dissertação, porque é muito pesado, etc, etc, etc. Só que, quando a gente, enfim, termina os créditos, a gente começa uma jornada muito, muito solitária, né? E aí é o momento que a gente mais sofre, né? E aí a gente fala assim, nossa, que saudade das disciplinas, que saudade das atividades, dos trabalhos. Por quê? Porque realmente os momentos presenciais, eles favorecem a aprendizagem colaborativa, né? É um momento, para nós que estamos na academia, é um momento que você troca experiência, que você compartilha conteúdo, compartilha conhecimentos, né? É o momento lá do cafezinho, que é o mais interessante muitas vezes, né? Que lhe vem uma sacada, você entende alguma coisa que você não tinha entendido, um amigo te sugere uma forma de estudar ou de abordar uma questão que para você é fundamental e você não consegue encontrar. Então, nós, enquanto tutores desses alunos, nós precisamos ajudá-los a fazer com que os momentos presenciais favoreçam essa aprendizagem colaborativa, né? Por quê? Porque, inclusive, no caso deles, eles têm um dia, né, presencial na semana. Então, ele tem que ser bem aproveitado, né? Às vezes, a gente, na aula presencial, a gente pode dizer, eu não consegui terminar de falar isso, mas na próxima aula eu continuo, eu complemento, né? Aqui, para eles, o tempo também é muito precioso, né? Porque ele vem uma vez por semana no polo. Então, o que nós precisaremos, enquanto tutores à distância e tutores presenciais, porque a gente pode dizer assim, o que nosso curso, nós temos aqui, né, pessoas que serão tutores presenciais, temos pessoas que serão tutores à distância, né? E aí a gente pode se perguntar, mas eu vou ser tutor à distância, o que eu tenho a ver com isso, né? Tem tudo a ver com isso, né? Por quê? Porque esse aluno, ele vem de uma bagagem semanal que vai culminar no momento presencial, né? E veja, é muito interessante pensar que e a mesma rede de relacionamento que o professor vai estabelecer com vocês, né? O professor dá um pontapé, dá um start. Vocês dão continuidade a esse start. Depois, por último, o momento presencial é mediado pelo tutor presencial lá junto com os seus alunos, né? É quase como se fosse um bastão, né? Então, passo o bastão, passo o bastão, passo o bastão, até que chega lá no tutor presencial. E é ele que vai, na verdade, articular todas as atividades, ele que vai ser o termômetro. Então, para vocês, é muito interessante, porque, por exemplo, eu tenho lá o aluno que nunca entrou. Eu vou ter que perguntar para o tutor presencial, você conhece o fulano? Você sabe quem ele é? Por que ele não entra? Você sabe se ele tem alguma dificuldade ou não, né? Como nós já ouvimos em outras aulas. E é a possibilidade também do tutor presencial ter esse suporte, né? Por quê? Porque o contato que ele vai ter com o conteúdo vai ser o mesmo que o de vocês, mas as horas de dedicação que ele tem para esse conteúdo são muito direcionadas, são específicas para os momentos presenciais. Mas não significa que o tutor presencial não vá atender o aluno, muito pelo contrário, né? Esse tutor presencial é que vai estar lá na ponta, ele que vai perceber a ansiedade daquele aluno, ele que vai perceber se o aluno tem uma dificuldade ou não. Então, ele precisa muito do apoio dos tutores à distância. E é nesse momento que a gente diz também que para os tutores presenciais e à distância, não vou dizer que é uma aprendizagem colaborativa, mas é uma gestão da aprendizagem de forma colaborativa. Porque também o tutor à distância, é muito possível que ele não tenha, num determinado momento, todas as respostas. E ele vai precisar se valer do professor, né? Nós vamos ter aqui
vários momentos, vamos ter reuniões semanais que já estão programadas no nosso modelo, para que vocês tenham também esse contato com os professores. E a mesma coisa vocês vão ter que fazer com os tutores presenciais. Por quê? Porque eles precisam desse apoio para fazer com que a aprendizagem colaborativa realmente aconteça. Então, aqui eu trago novamente aquele desenho que eu já apresentei para vocês, que divide a nossa interação didático-pedagógica em dois momentos, né? Nós temos um momento de gestão do ensino, que é, então, o coordenador do curso, aqui a unidade, o coordenador didático-pedagógico, né, que faz esse apoio, mais o núcleo de produção, que é toda a produção do material didático, com o professor, a gente tem o ciclo de gestão do ensino. E vocês vejam que grande desafio e que grande responsabilidade vocês também vão ter, né? Vocês, tutores presenciais, tutores à distância. Vocês estão no ciclo de gestão da aprendizagem. Então, como eu comecei comentando, cada um tem um pedacinho do caminho para percorrer com esse aluno e depois tem que passar o bastão. Então, a gente precisa estar de uma forma tão integrada que realmente o bastão não pode ter um delay, né? Eu não posso deixar o tutor presencial com a mão estendida esperando aquilo que eu preciso complementar para ele, aquilo que eu preciso oferecer para ele, né? E vice-versa, né? Aqui são todos os agentes. Claro que também o professor, né? Que ele está dentro do papel de formador, né? Ele vai ser o grande detentor desse conhecimento apoiado em vocês. Temos lá, então, o nosso tutor à distância, temos o nosso tutor presencial e temos o nosso querido aluno, né? Lembrando que quando o aluno vai ao polo, ele vai carregado de uma ansiedade muito grande. Depois, quem tiver experiência aqui como tutor presencial, se quiser comentar um pouquinho, acho que é muito válido. Por quê? Porque muitas vezes ele teve um monte de dúvidas durante a semana, ele não procurou o tutor à distância, sei lá, porque né, não conhece, ele, né, enfim, cada pessoa tem toda a sua subjetividade pessoal, ele não conhece, ele não se sentiu à vontade, aí ele vai em quem? Ele vai no tutor presencial. Então, principalmente no início, principalmente para os tutores presenciais dos nossos polos, né, vai aqui uma dica, né? Nós precisamos acolher esses alunos, entender essa ansiedade inicial, entender que o nosso processo é a primeira vez que nós vamos oferecer cursos à distância. Então, muitas das situações que estão previstas na prática, nós precisaremos nos adaptar, verificar, e rapidamente nós precisaremos nos moldar aquilo que a realidade se coloca, né? Então, aqui, o que nós precisamos ter bem claro é que nós estamos nesse grupo de gestores do ensino e da aprendizagem desse aluno, né? Então, o mais importante aqui é estabelecermos esta relação. Então, o quanto antes nós conseguirmos ajustar todas as questões técnicas para que vocês também tenham contato com os seus tutores. Então, em breve, nós vamos saber quais tutores ficarão com quais polos, quem serão os seus pares, né? Os seus pares nos polos. A gente precisa cada vez mais estabelecer essa relação, né? Pensando no quê? Sempre no bem do aluno, né? Cada um recebeu, nós já disponibilizamos no Moodle para os polos, mas eu trouxe aqui presencialmente os perfis dos tutores, e é claro que cada tutor tem o seu perfil diferente. Então, o tutor à distância tem o seu perfil, o tutor presencial tem o seu perfil, mas isso, neste momento, significa que cada um tem o seu papel, mas esses papéis, eles têm que estar entrelaçados, né? Aqui eu costumo dizer, comigo não tem essa história de que, isso não é comigo, né? É claro que, como eu volto a dizer, existem características diferentes. É claro que o tutor à distância, ele vai
tem um nível de exigência que talvez ele não chegue, né? Mas ele vai dizer o quê para esse aluno? Olha, essa situação aqui a gente precisa resolver com o tutor à distância. Então, entre em contato com o tutor à distância, né? E ajuda o aluno a fazer esse caminho, porque voltando ao perfil do aluno, é um aluno que precisa saber que ele precisa se movimentar, né? Que as coisas não vão vir falar uma palavra feia, despejadas, né? Ou seja, não está tudo pronto. Ele também tem que buscar, mas também esse tutor presencial vai dizer, olha, eu também vou entrar em contato com o tutor à distância para saber o que aconteceu. Porque, gente, é claro que o tutor presencial vai ter N problemas para administrar, né? Não só de conteúdo, mas de toda a dinâmica, de toda a logística da sala de aula. Então, por exemplo, sei lá, se o Moodle naquele dia não funcionou, o aluno vai falar com o tutor, olha, o Moodle não está funcionando, né? E claro que não é o tutor presencial que vai resolver o problema do Moodle, mas o tutor precisa dizer, olha, então, o problema do Moodle, a gente precisa resolver ou lá na DTI, ou lá na produção, precisamos identificar. Vamos notificar, vamos mandar um e-mail, vamos entrar em contato com a sede, né? O próprio tutor presencial tem um coordenador que é responsável por isso. Então, o que ele precisa é realmente ter essa articulação. A mesma coisa, vocês, enquanto tutores à distância, vai cair lá um monte de mensagem. Professor, o Moodle não funcionou. Aí a gente precisa entender o quê? O Moodle não funcionou, a pessoa não soube entrar, não sabia mexer. Agora, são vocês que vão resolver isso? Não, né? O que vocês vão fazer? Olha, tenta aqui por esse caminho. Se você não conseguir, você vai fazer isso, isso e isso, né? Olha, eu também estou acessando o Moodle, parece que caiu. A gente já está contactando lá, contacta o coordenador do curso, o coordenador do polo. A gente falou de tantas personalidades que temos, né, na universidade. Nós vamos verificar, aguarde que possivelmente daqui a pouco já está funcionando, né? Então, são situações que realmente acontecem e que vocês também vão passar por isso, né? Hoje, eu estava com uma pessoa de um polo que precisava entrar na plataforma do Moodle, né, no nosso programa de formação. Aí, o que acontece? A gente começou a trocar alguns e-mails. E aí eu falei, não, está tendo uma dificuldade aqui que eu preciso conversar com ela. Eu falei para ela, olha, você me liga? Porque acho que é melhor a gente entrar junto, né? Então, nesse ponto que muitas vezes o próprio tutor presencial, ao conhecer, ao saber como é que entra, ele vai auxiliar o aluno, né? Vai ensinar o caminho das pedras, não vai fazer para o aluno, mas vai ensinar. E tudo isso faz parte deste processo, né? Então, a gente vai precisar sempre que os tutores presenciais nos deem feedback, para vocês vai ser muito útil, né? Nos deem feedback dos alunos, nos deem feedback das atividades, nos deem feedback do funcionamento, eu vou falar um pouquinho do funcionamento da aula, se é razoável, se não é, se é viável, se não é, se está em algum momento tem um gargalo, como é que isso se dá, né? Por quê? Porque é o que eu falei, a gente fez um projeto, a gente desenhou um projeto a partir de experiências, fizemos um projeto único, né? Fizemos um projeto Mackenzie, tem a cara do Mackenzie, só que agora, na prática, nós vamos precisar de todo mundo empenhado para nos ajudar. E qual que é o momento, e volto a dizer, né? Por que a gente faz uma aula de momentos presenciais? Porque tudo isso culmina no momento presencial. Porque é assim, gente, na vida é assim. Quando você vai contratar um serviço, tem gente que fala assim, eu não faço nada por telefone. Eu prefiro ir pessoalmente, né? Aí, às vezes, você vai lá, eu até brinco, você vai em algumas lojas de telefone, né? Você chega lá e fala assim, eu quero ser atendido. A pessoa pega e põe você lá no balcãozinho para você falar o telefone. Não é assim, muitas vezes? Então, é claro que no primeiro momento, é um momento presencial, o porto seguro desse aluno, é onde ele quer saber todas as respostas
que ele precisa. E a gente vai precisar criar essa cultura de que lá é o porto seguro, mas talvez lá não tenha todas as respostas que ele precisa. Agora, ele não vai sair sem um atendimento, né? Então, é esse tipo de relação que a gente vai trabalhar, que a gente começa a trabalhar aqui com vocês, que a gente vai estabelecer com os polos, que a gente vai estabelecer com os outros tutores, né? Então, o que precisa ficar bem claro, os tutores aqui que forem tutores presenciais, com os tutores à distância, os tutores dos polos presenciais, porque eles vão ter muitas dúvidas, né? E como eu falei, eles vão ter a carga horária deles nesse momento é muito específica para a dinâmica da atividade presencial. E eles vão precisar de vocês também, tá? Então aqui eu trago um esquema da professora Isabel, que foi a minha predecessora, né, que, na verdade, participou muito da elaboração desse modelo, né? Então, ela sempre dizia, né, ela falava assim, a gente não pode esquecer, nós estamos num ciclo, né? Então, nós não podemos esquecer, nós não temos pessoas com maior ou menor importância, né? A gente não tem um triângulo, nós não temos ponta aqui. Nós temos um círculo. Um círculo significa que nós temos um fluxo, né? E é esse fluxo contínuo que as atividades presenciais estão inseridas, né? Porque se a gente pensar desde o início, então, da onde é que vai sair essa atividade presencial, né? De onde vai sair esse conteúdo, né? Esse conteúdo, ele nasce lá no professor, né? Que idealizou aquele conteúdo, que idealizou aquela aula, que idealizou aquela atividade presencial. Ele perpassa pelo tutor à distância, que muito provavelmente, em algum momento, em alguma atividade à distância, tem a ver com essa atividade presencial que ele vai propor aqui, né? Que vai estudar esse conteúdo, que vai ter acesso a essa atividade, que depois vai corrigir essa atividade, né? E nós vamos ter o tutor presencial, que vai fazer o quê? Que vai fazer a gestão dessa atividade na sala de aula, né? Então, ele vai receber os alunos, ele vai... Claro que ele também vai estudar essa atividade, então, se ele tiver uma dúvida, antes de começar a aula, né, naquela semana, ele vai procurar vocês. Se vocês não tiverem clareza, ou, né, enfim, qualquer dificuldade, vocês vão confirmar lá com o professor, né? Ou ele vai dizer aqui na ponta, olha... sei lá, um estudo de caso, eu já fiz aqui, não dá muito certo assim, dá muito certo assado. Aqui o senhor falou grupo de 4, talvez seja melhor grupo de 2. Então, isso volta em cadeia, né? Porque ele aqui, ele não pode decidir mudar nenhuma atividade. Aqui também, o tutor à distância não pode mudar nenhuma atividade, mas todo mundo pode levar essa informação lá para o professor. De repente, como eu comentei, né, naquela aula específica, ele vai dizer, vamos manter. Por quê? Porque, como eu falei, todo o material, toda atividade no Moodle, precisa ser tudo elaborado antes. Mas aí já fica, bom, para a próxima atividade, a gente já vai corrigir essa situação, né? Ou algumas coisas bem pontuais que o professor vai deixar em aberto e que o tutor presencial vai poder atuar lá na sala de aula, né? Mas ele sempre vai ter esse apoio. Então, a gente sempre tem que pensar que vocês estão em ciclo, né? Num fluxo contínuo, não só das atividades presenciais, como as atividades à distância também, mas as atividades à distância, na verdade, vão dizer mais dessa relação aqui, professor-tutor à distância, né? Aqui o tutor presencial, ele pode ser, como eu falei, sempre o termômetro de vocês, né? Então, vou dar um exemplo. A gente vai ter uma atividade na pedagogia que é, acho que uma análise de alguns mapas, né? Eu tenho certeza que os alunos vão ter dificuldades, né? E esse tutor que está lá no presencial, ele vai precisar esclarecer algumas dúvidas, né? Então, esse relacionamento aqui entre vocês é fundamental. Por quê? Porque ajuda o aluno no momento presencial e ajuda vocês também. Porque, às vezes, uma resposta aqui, ó, para o tutor presencial resolve o problema de todo mundo, né? Quando eu começo aqui o curso, geralmente,
os polos não têm acesso, porque eu peço até para não gravar, mas o que eu faço? Eu dou todos os avisos para vocês. O tutor presencial, ele também pode ter esse papel, né? Então, o tutor à distância vai dizer, olha, gente, o tutor presencial, me ajuda aqui, ó, avisa o pessoal que a tarefa tal está encerrando e só 2 alunos fizeram, 3 alunos, dá uma motivada neles, né? Ou seja, e aí voltando à questão dos papéis, não é o tutor presencial que vai controlar isso, mas ele pode ajudar o tutor à distância. Por quê? Porque ele vai estar lá com os alunos, né? Ou como eu dei no exemplo anterior, eu tenho um aluno que nunca entrou. Esse aluno, ele existe? Ele vem? Ele não vem? O que acontece com ele? Ele tem alguma dificuldade, né? E aí o tutor presencial vai dizer, e aí como eu falei, também o tutor à distância tem o apoio aqui das coordenações, o tutor presencial lá também tem um coordenador acadêmico, né, que vai chamar esse aluno, dizer, olha, o que está acontecendo, né? Então, a gente precisa realmente estabelecer essa relação de forma bem sólida. Nós estamos começando agora esse momento, e eu peço a ajuda de vocês, e vocês, se tiverem dificuldade, tem que dizer, olha, a gente está tendo dificuldade. E os polos também, os polos presenciais também, que vão nos assistir. Olha, eu não consigo falar com aquele tutor à distância, ele não me responde. A gente não pode, como a professora Cláudia comentou em outra aula, a gente não pode deixar a situação chegar num ponto que aí não tem mais o que fazer, né? Porque é o que eu falei, nós temos uma série de pessoas por trás que podem nos ajudar a fortalecer essa relação, que é muito importante, né, para o nosso aluno. Então, eu vou trazendo aqui, mais uma vez, ninguém fica triste que eu só mostro do curso de marketing, tá? Mas depois eu vou mostrar a grade do curso de pedagogia e filosofia. Mas é só para lembrar, então, como é que é a estrutura do curso e como é que vai funcionar então essa aula que tem uma semana, que tem duração de 24 horas, como é que ela vai funcionar e como é que esses papéis vão se relacionar. A gente tocou um pouco nisso em todas as aulas, mas a minha ideia hoje era um pouquinho a gente sintetizar na prática como é que vai ser a dinâmica dessa aula, né? Então, ó, aqui eu trouxe para vocês, por exemplo, o módulo de gestão empresarial, que é o módulo 1. Esse aqui é o primeiro semestre do curso de marketing, tá? Então, módulo 1, módulo 2. O módulo 1 é gestão empresarial, o módulo 2 é ambiente de negócios. Depois, então, nós temos tema 1, tema 2, tema 3. Tema 1 tem 96 horas. Significa que ele tem 4 semanas de duração. Depois o tema 2, mais 48, mais 2 semanas. E o tema 3, mais 2 semanas. Então, veja, esse aluno, ele vai ter, nesse primeiro tema, uma carga horária maior. Então, ele vai ter atividades, leituras, né, bem maior do que esses outros 2 temas aqui. Aqui, eu considero que é bem interessante. Por quê? Porque o aluno ele fica praticamente 1 mês naquele tema. Então, é possível a gente gastar tempo, ele mesmo vai amadurecendo de um capítulo para o outro, ele vai fazendo essa experiência. Aqui, a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Por quê? Porque são 2 semanas de aula. Então, o conteúdo vai 2 encontros presenciais, né? Então, aqui, o conteúdo vai estar bem denso, então a gente vai ter uma intensidade ali também com relação às correções, às atividades que são propostas, porque são 2 semanas de aula. É claro que aqui o aluno vai ter 8 capítulos para estudar, por exemplo, ou 4, dependendo do tema. Aqui ele vai ter 2, né? Também não é a mesma, não é o mesmo volume de material. Mas o que eu digo é, às vezes, até esse aluno entrar no ritmo, entender como funciona essa dinâmica de módulo, né? Porque o que o aluno geralmente associa é o tema à disciplina. Então, muitas vezes ele acha assim, nossa, essa disciplina só tem 2 semanas, que desespero, como que eu vou aprender tudo, né? E na verdade, a gente vai precisar ajudá-los a entender que, se a gente pensar em disciplina, né, esse conjunto aqui é a disciplina, né? Então, ele tem nesta disciplina, vamos dizer assim, né, se fosse para comparar,
teria 4 semanas, 4 aulas, mais 2 aulas, mais 2 aulas. Só que a diferença é que ele tem atividades para todas elas, né? No presencial, às vezes, o professor dá várias unidades, depois ele dá um trabalho, né? Dá uma atividade que sintetiza. Aqui, até em função da carga horária que ele tem que cumprir, é denso. Então, por que eu trago? Porque, o que eu estou querendo dizer? Que é denso, né? Então, nós vamos ter um trabalho hercúleo aqui de trabalhar esses conteúdos com eles, auxiliá-los nas atividades e também fazer a correção dessas atividades, né? A gente tem pedido, inclusive na produção do material, que os professores avaliem também a quantidade de atividades, para que não seja excessiva, para que ele limite, por exemplo, o número de páginas. Então, alguém comentou numa das aulas, está escrito ali uma síntese, está escrito ali um comentário, mas a gente tem pedido que o professor diga, olha, é uma síntese de 1 página, é uma síntese de meia página, né? E como é que os alunos vão aprender isso? Talvez no começo vai ser um pouquinho difícil, mas a gente tem feito aqueles recursos que nós comentamos, inclusive agradeço a Maria José, porque eu já incluí nas nossas aulas a aula sobre plágio, né? Então, assim, já vamos ter também no nosso hábitos de estudo mais uma aula sobre plágio, que é para ajudar exatamente o aluno e ajudar o professor, né? O tutor também. Que mais? Então, aí voltando, a aula presencial naquela semana tem uma teleaula, 2 videoaulas, atividades presenciais e atividades à distância. Os momentos obrigatórios, porque é o que nós comentamos, né? Os momentos presenciais obrigatórios são os momentos em que vai ser computada a presença do aluno na sala de aula. Então, se ele não participar, tem a mesma contagem, então tem que ter 75% de presença no módulo, senão é reprovado por falta também, né? Nos encontros presenciais. As atividades à distância, ele vai fazer e ele vai ter que cumprir, porque todas elas, de alguma forma, toda atividade que ele precisa entregar no AVEA, né, no nosso ambiente, ele tem uma atribuição de nota, né? E aí, portanto, a gente não tem aqui tema por tema, a gente não tem uma prova, a gente tem avaliações. Então, a gente está partindo de um modelo que adotou a avaliação formativa. Então, dentro dos temas, ele vai ter atividades de avaliação. Nos momentos presenciais, ele vai ter atividades de avaliação. E depois ele tem uma prova, que a gente chama de AISC, que é a prova integrada da síntese do conhecimento. Então, é uma prova presencial que ele tem que fazer. E todas essas atividades vão ser mediadas por vocês, tutores à distância, as atividades à distância, e vão ser mediadas pelos tutores presenciais, as atividades presenciais. Além da dinâmica da aula, que vai ficar sob a gestão do tutor presencial. Tá? Então, aqui, eu acho que eu já trouxe esse quadrinho, mas agora eu trouxe com um detalhamento aqui da professora Isabel, que é o seguinte. Então, nós temos, dentro dos materiais, nós vamos ter o plano pedagógico do curso, depois nós vamos ter o plano de ensino do módulo. Este plano de ensino está dentro do projeto pedagógico do curso, tá? Que todos vocês terão acesso, assim que toda a situação estiver regularizada. Os tutores presenciais também terão acesso ao projeto pedagógico do curso. Nós temos o plano de ensino do tema. Então, esse plano de ensino do tema, ele sai exatamente do plano de ensino do módulo, tá? Então, o professor traz, a partir da ementa daquele módulo, ele faz a ementa daquele tema, ele traz a bibliografia que está mencionada e que está indicada no projeto pedagógico, ele traz para esse momento, tá? E depois ele vai ter, então, o guia de estudos, que vai partir de lá da concepção do curso, e vai ter o plano de aula semanal, que é o plano que nós mostramos para vocês na aula sobre materiais didáticos, que é o plano que vai indicar tudo que o aluno tem que fazer naquela semana de aula.
Eu vou mostrar para vocês também de novo daqui a pouco, só para a gente relembrar, né? E aí, nós vamos ter toda a questão da interatividade neste ambiente. Por quê? Porque todos os materiais estarão no ambiente, né? No ambiente virtual. Então, nós vamos ter o guia de estudos, a própria teleaula, né? Ó, na teleaula, nós vamos ter atividades presenciais e à distância para o aluno, que saem das orientações da teleaula. Nós vamos ter orientações de atividades para os tutores. Por quê? Vamos ter atividades para os dois tipos de tutores. Eu vou mostrar para vocês o formulário. É um formulário único, que tem lá a atividade, quais são as orientações para os tutores presenciais e quais são as para os tutores à distância. Então, como é que o tutor presencial vai aplicar aquela atividade? E como é que o tutor à distância vai corrigir ou vai mediar? Por quê? Porque muitas atividades podem ter início no momento presencial e ela tem uma continuidade durante a semana. Então, vejam por que vocês precisam estar muito alinhados, né? Hoje mesmo, estive com um professor, e eu estou dizendo porque são casos reais. Estive com um professor hoje que estava comentando exatamente isso comigo. A atividade presencial dele começa na sala de aula e termina, e o aluno vai fazendo durante a semana. Então, vocês vão realmente precisar estar bem alinhados. Vamos ter as atividades, os recursos, aqueles recursos de aprendizagem, né? Temos fórum, temos chat, questionário, glossário. E as atividades aqui, para os tutores, elas também vão perpassar pelas atividades à distância que vocês vão mediar durante a semana. Então, aqui, no dia presencial, então, o que nós temos? Né? Eu fico falando, mas no dia presencial, o que nós temos? Nós temos 2 horas de teleaula e 2 horas de atividades presenciais, né? Então, aqui, o que vai acontecer no dia da teleaula? No dia da teleaula, todos os tutores à distância precisam estar na sede. Por quê? Porque vocês também vão mediar essa aula junto com o professor. O professor estará lá no estúdio com um tutor, e aí a gente vai, por curso, a gente vai fazendo este rodízio, né? Porque lá no estúdio não cabem 5 tutores, né? Nem 3 não cabem, né? E também para que a organização, porque o que a gente precisa é manter essa organização logística, né? Então, para que essa organização funcione. Então, o que vai acontecer? O professor vai ficar lá no estúdio com um tutor que vai fazer o quê? A mediação dos outros tutores que estarão nas salas deles, nas salas de vocês, que eu vou levá-los. É uma sala que não é tão grande, mas cabe 5 tutores, né? Vai estar lá na sala de vocês. Vocês vão estar assistindo via web a aula que está sendo transmitida ao vivo e vocês vão estar conectados em chat com os tutores dos polos. Então, veja, até aí é uma corrente mesmo, né? Então, o que acontece? E nós vamos ter algumas interações, momentos de interações. O nosso tutor presencial. Nosso tutor presencial, ele precisará estar no polo 2 horas antes do início das atividades. Por quê? Ele vai, junto com o técnico da DTI, instalar esses equipamentos, quer dizer, o técnico instala, etc., mas ele também tem o conhecimento para manusear esse equipamento. A logística não é difícil, nós vamos, no momento em que fizermos a visita local, vocês vão ver uma sala funcionando, os polos já têm essa expertise, né, porque já receberam as visitas do MEC, da sala de aula funcionando, então ele vai organizar esse equipamento, ele vai dar uma checada no material daquela aula, ele vai estudar um pouquinho e ele vai estar à disposição dos alunos que queiram algum tipo de atendimento local. Então, aí vamos lá. Então, o tutor presencial vai estar lá na sede nesse horário antes, vai testar o equipamento, se tiver qualquer problema, ele vai contactar o técnico da DTI, e se for alguma coisa mais difícil de solucionar, vai contactar o coordenador do polo entra em contato com a sede, ou seja, nós temos 2 horas para evitar que qualquer eventual problema impeça que nós tenhamos a transmissão da teleaula,
né? Claro que, pensando num equipamento que funcionará praticamente todos os dias, qualquer probleminha técnico vai ser detectado rapidamente, né? No início é que a gente tem realmente esse cuidado maior com a questão da tecnologia. E os tutores vão estar, então, os presenciais vão estar vão estar com o chat ligado, né, conversando com os tutores à distância, esses que vão mediar a aula. Então, vão dizer, oi, tudo bem, já cheguei, tá tudo certo aí? Tá tudo certo, né? Nós vamos ter também o polo que será semanalmente agendado, né, a interação. Então, também com esses, a gente vai testar um pouquinho antes. Está funcionando câmera, ok, beleza. Ah, não, deixa eu voltar, deixa eu continuar aqui. Então. Aí, o que vai acontecer? O professor, ele vai fazer na aula dele, a aula tem momentos interativos, né? Então, essa logística da interação entre o professor e aluno, que o tutor presencial vai ter que administrar, né? Daí eu trago aqui um pouquinho, só para a gente, então, começando a pensar nessa logística e nessa dinâmica da aula. Também, também é um esquema da professora Isabel. Eu vou colocar aqui depois para subir no Moodle certinho a referência da professora Isabel. Então, aqui, ó, veja lá. A gente tem lá as atividades presenciais e à distância para o aluno, a teleaula de 100 minutos, tá? Para essa teleaula, nós vamos ter um roteiro da teleaula. Então, também vocês vão... Esse roteiro, ele serve para o pessoal da TV, que precisa saber o momento do corte, precisa saber quando entra o slide, mas também servirá para os tutores presenciais e também para os tutores à distância, saberem como é que vai ser a dinâmica dessa aula, né? O que o professor pensou naquele dia, né? Então, ele vai ser uma aula com quantos slides, o que ele vai falar, o que ele não vai falar, né? Também para que vocês que vão mediar, os tutores presenciais e os tutores à distância, saibam onde é que o aluno, o que o aluno não entendeu, qual que foi o slide mesmo, o que aconteceu, né? E todo esse material já vai estar disponível antes, né? Então, tem um roteiro que norteia isso, que vocês também vão ter acesso. Aí depois nós vamos ter aqui, como nós comentamos, as orientações de atividades para os tutores, que vão ser as atividades que vão ser realizadas ou pós a aula ou antes da aula. Tá? Nesse primeiro momento, nosso modelo prevê que primeiro se realize a teleaula e depois as atividades presenciais. Mas isso pode acontecer diferente também, invertido, porque daqui a pouco a gente pode ter, na verdade, no mesmo dia, 2 teleaulas com cursos diferentes. Então, no primeiro horário tem uma teleaula, os alunos fazem atividade presencial. Trocou a turma, os alunos fazem as atividades presenciais e os outros têm a teleaula. Tá? E a gente tem aqui, como eu falei para vocês, que é um outro instrumento muito importante para vocês, é o plano de aula, o roteiro das atividades semanais, que é aquele que eu vou mostrar novamente, que a gente viu a semana passada, que tem tudo, qual vai ser a videoaula, qual vai ser a teleaula, quais são as atividades à distância, quais são as atividades presenciais, para que a gente esteja preparado nesse dia. Ah, tá. Então, aqui. Agora, vou mostrar para vocês. Então, o que acontece? Aqui é a nossa sala de aula, tá? Do polo. Então, nos momentos presenciais, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a aula, nossa teleaula. Então, nessa teleaula, voltando ao que eu tinha comentado antes, né? Então, nós vamos ter os nossos tutores lá no estúdio, nós vamos ter o tutor que vai fazer a mediação, nós vamos ter o professor, nós vamos ter os tutores presenciais que estarão aqui no momento da aula, né? Então, como é que vai ser a dinâmica? O professor, ele vai iniciar a sua aula, que deve ter duração de 40 a 45 minutos, vai fazer uma exposição, né? Ao longo dessa exposição, ele vai
provocar os alunos, ele vai fazer algumas perguntas, né? Porque a gente tem esse momento de interação, só que assim, as pessoas às vezes, quem não tem contato com o EAD, quem tem já sabe que é uma logística muito complexa, né? Então, não é que a gente vai conseguir, alô, oi, tudo bem? E o cara responde, oi, tudo bem, né? E o futuro ainda não chegou nesse nível, né? A gente até comenta, inclusive, vocês que assistem TV veem, né? Quando o repórter está lá e o outro está falando e o outro fica assim, oi, tudo bem, não sei o quê. Por quê? Porque tem esse delay. E isso acontece também na nossa transmissão. Então, a gente tem realizado alguns testes e é assim mesmo, né? Então, tá falando aqui da sede, demora um pouco para chegar lá. Então, a pessoa fica assim. Então, a gente precisa entender um pouco essa dinâmica, né? Porque aí rola um desespero. Ah, meu Deus, não está escutando, não está vendo. Como diria o meu professor, calma, que daqui a pouco o outro responde, né? Ao passo que a interação pelo chat é muito mais imediata, né? Então, a gente está via web, é rapidinho, né? Então, né, na sala de aula, a gente precisa ter, principalmente os tutores presenciais, ter essa percepção, né? Então, que ele vai fazer uma pergunta aqui, que às vezes a pergunta demora um pouquinho para chegar lá, né? O professor fica lá, né, com aquela cara. E a dinâmica da sala de aula vai ser essa. E aí, o que o professor vai fazer? Então, para a gente otimizar os recursos e garantir essa interação, né? Então, o tutor presencial precisa, inclusive, garantir que essa mediação de chat, claro que, veja, como nós comentamos, né, e eu tenho comentado em todos os polos para os tutores presenciais, quem media o chat lá na sala de aula é o tutor presencial. Então, não são 15, 20, 30, 50 alunos que vão fazer perguntas, não. É o tutor presencial que vai acolher as dúvidas, que vai acolher as perguntas, que vai entender como é que a sala está, como é que está esse termômetro, né? Olha, o pessoal não está entendendo, o pessoal está disperso. Vai mandar para esse tutor à distância que está lá na sala, e é ele que vai mandar para o outro tutor que está lá junto com o professor. Porque o professor, ele está ao vivo. Então, veja, se o tutor que estiver lá fazendo essa mediação despejar 500 mil coisas para o professor, ele fica desesperado, ele se perde também. Então, ele precisa saber que é no momento do break, no momento do corte, que ele vai dizer para o professor, professor, como já comentei, professor, olha, o polo Ribeirão Preto está com problema lá, eles estão dispersos. Ou o polo tal tem essa dúvida. Olha, ou ao contrário, né, o polo tal aqui está muito animado, está uma vibração. E quando ele voltar, ele vai fazer essa interação. Então, quero agradecer ao pessoal do polo tal, que não me abandonou, que ficou comigo, né? Ele tem essa dinâmica, claro que vai variar de professor para professor, não queira que um professor que não tem essa característica vá fazer isso, mas a gente tem incentivado que esse tipo de interação, porque você precisa trazer o aluno para você, né? Então, que isso seja feito. O tutor à distância precisa ter um pouco mais uma vez, essa gestão, né, de verificar. Então, porque às vezes são 5 perguntas iguais, 6 perguntas semelhantes. Então, ele vai dizer lá, ó, polo tal, 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 perguntou isso. Polo tal, 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 perguntou aquilo. Aproveita e manda uma saudação para o polo tal. O professor faz isso. Aí, no outro intervalo, ele lembra do quê? De colocar lá para o professor, ó, faz uma saudação para o outro polo, ou para outros 2 polos, né? Porque, às vezes, o professor, na dinâmica da aula, ele não vai lembrar, né? E aí você pode ajudá-lo a fazer com que a aula fique mais dinâmica, né? Outra situação. Então, nós vamos ter 2 cortes, né? Então, o professor vai falar esses 40 minutos aí, vai fazer um corte, um intervalinho, seja para os alunos responderem uma questão, seja para, sei lá, beber água, enfim, vai fazer esse corte. É o momento que, para quem vai estar aqui na sede, é fundamental, porque são aqueles 10 minutos que a gente tem para fazer a tal da síntese, né? Recolher as perguntas, mandar para o professor, né? Ele tem que olhar também, e ele pode, na verdade, não responder todas. Ele pode dizer, olha, gente, vou responder essa pergunta aqui. E aí as outras que ficaram, o que a gente vai fazer?
a gente tem que discutir depois, ou no fórum, ou ter um jeito, né, de fazer com que os alunos tenham essas respostas. Então, essa dinâmica também a gente vai precisar ter entre os tutores, né? Então, esse tutor que ficou lá no estúdio, que acolheu as questões, depois, às vezes, até acontece. É ele que senta ali com o professor professor já responde, né? E depois já vai uma resposta para todo mundo, coletivo. Olha, como eu sempre falo, né? A resposta de um vale para todos, né? Então, esse é o momento, vamos dizer, daqui da sede, que é muito importante. Por sua vez, lá na sala de aula, nessa sala aqui bonita, o que o tutor presencial vai fazer? Ele vai receber os alunos, ele vai orientar como é que vai ser aquela aula de hoje. Se a atividade obrigatória for antes, ele vai aplicar essa atividade, né? E às vezes, inclusive quando a atividade é antes, às vezes até é interessante, porque o professor, ele na teleaula, ele pode resgatar, inclusive, pedagogicamente, didaticamente, é interessante, porque ele já resgata na teleaula qual foi a dificuldade que o aluno teve naquela atividade, né? Então, ele vai fazer isso, ele vai aplicar essa atividade, então, ele vai organizar os grupos, como o professor faz na sala de aula normal, né? Vai organizar os grupos, vai explicar a atividade, e não adianta falar, né? A gente sempre diz, está escrito, realmente, está escrito, mas, como nós já dissemos anteriormente, tem toda a subjetividade do aluno, às vezes está escrito de um jeito e a pessoa entendeu de outro, então, precisa também essa aplicação da atividade estar clara, né? Porque imagina que confusão que seria se o tutor presencial entende a atividade de um jeito, o tutor à distância entende ela de outro e o professor pensou de uma outra dinâmica, né? Então, se a gente não alinhar a comunicação, quando o tutor à distância for corrigir a atividade, não vai bater com o gabarito, né? E mesmo as atividades dos cursos de Pedagogia e Filosofia, que são gabaritos mais abertos, né? Mas a gente precisa, então, realmente alinhar tutor presencial com tutor à distância. E aí, um conselho, uma dica para o tutor presencial. Ficou na dúvida, não entendeu muito bem como é que é esse estudo de caso, como é que é esse questionário, como é que é essa dinâmica, por exemplo, na Libras, que eu já sei que tem uma dinâmica que a professora propõe. O que a gente vai fazer? Tutor à distância. É isso mesmo? Ah, é isso mesmo. Por quê? Porque depois aplicou a atividade, está aplicado, né? Então, a gente tem que garantir que a atividade, que ela seja desenvolvida da forma como ela foi pensada, idealizada, inclusive para que ela tenha um resultado, né? O que mais do tutor presencial? Então, ele vai, além disso, ele vai computar a presença do aluno, né? Ele vai computar a presença do aluno, vai fazer essa interação com o chat do tutor à distância, né? E, claro, ele sempre vai fazer um encerramento ali da aula, né? Agradecer todo mundo. Às vezes, no final da aula, o professor dá alguns avisos. Ou, como eu mesma comentei, né? Que vocês, tutores à distância, podem, num determinado momento, pedir ajuda deles, né? Então, ô pessoal, olha, a tutora Lara pediu para vocês entrarem lá no fórum, vai fechar, vocês não vão ter a nota de participação de vocês porque vocês não interagiram com o fórum, né? Então, essa é um pouco também o que o tutor presencial pode fazer. O que mais que o tutor presencial faz? O tutor presencial, ele aplica a prova, né? Ele vai receber a AISC, ele aplica a prova, ele aplica a atividade, mas ele não corrige. Então, a atividade geralmente é postada no Moodle e a avaliação vai ser entregue na secretaria, que vai fazer com que essa avaliação chegue aqui na sede para correção, né? E quem vai corrigir são os tutores à distância, juntamente com os professores, né? A partir de um gabarito. Essa é uma parte da sala de aula. A outra parte, que a gente ainda chama que são a atividade presencial, ela pode ser feita aqui na sala de aula ou ela pode ser feita no laboratório. Esse aqui é um dos nossos laboratórios, hoje a gente vai lá conhecer.
todos os polos de apoio presencial têm um laboratório desenhado com essa logística. Então, como eu tinha comentado com vocês, né, tem uma mesa especial para grupo, tem uma TV, e todas elas contam com um MacBook, né? Então, os alunos... Então, essa atividade que a gente tem comentado, que pode ser antes ou depois da aula, ela pode ser feita na sala de aula, dependendo, né, do que vai ser discutido, do que vai ser abordado, ou ela vai ser feita no laboratório. E aí também vai caber o quê? O tutor presencial, terminou a aula ou antes do início da aula, precisa receber os alunos lá no laboratório ou conduzi-los ao laboratório e garantir que eles façam realmente a atividade que é proposta, né? Como eu falei, isso principalmente para os tutores presenciais, o tempo do aluno à distância, ele é muito limitado, né? Se ele já opta por esse tipo de ensino, é porque ele realmente não tem uma disponibilidade, por exemplo, de estar todas as noites no ensino presencial. Então, nós, enquanto tutores, à distância ou presenciais, nós precisamos garantir que ele aproveite da melhor maneira possível aquele momento ali, né? Então, lá no perfil de vocês, tem lá, várias vezes está escrito, motivar o aluno, incentivar o aluno. Por quê? Porque, às vezes, o momento presencial, depois da teleaula, ou antes da teleaula, o aluno ele não quer, não pode fazer depois, não posso entregar depois. Então, a gente precisa ter esse papel de ajudá-los a entender que aquele momento ali é importante, porque depois ele vai ter dificuldade de se encontrar com seus colegas, de fazer outras atividades. Então, a nossa proposta é que realmente ele suba a atividade no Moodle no dia da atividade presencial, tá? Isso vai ser bem uma questão, vamos dizer, que eu acho que vai ter muita polêmica, né? Mas é uma das propostas que nós temos inicialmente, então, que o tutor presencial garanta que esse aluno faça a atividade, né? São 2 horas de atividade, então, geralmente, é uma atividade de reflexão, de discussão, é uma dinâmica, é um estudo de caso, ou é um questionário que precisa ser respondido, ou, por exemplo, nos cursos tecnológicos, tem matemática, tem cálculo. Então, assim, é muito importante aproveitar esses momentos, né? Fazer juntos, fazerem uma lista de exercícios juntos. Ali o tutor também pode ajudar a solucionar os problemas, né? Como nós dissemos, os tutores presenciais têm formação na área. Então, vejam, também os tutores à distância não estão falando com pessoas que não têm conhecimento de conteúdo. Eles não necessariamente, como eu falei, eles não vão corrigir, eles não vão fazer provas, etc., mas eles têm conhecimento do conteúdo, são pessoas com formação na área e que podem ajudar esses alunos também a tirar dúvidas, a resolver exercícios juntos, né? Então, são esses aqui os momentos. Então, a gente vai ter a sala de aula, a teleaula, retomando, né? Então, a sala de aula, a teleaula, aqui os tutores presenciais. Depois da teleaula ou antes da teleaula, vamos ter as atividades obrigatórias. Então, nesse momento aqui, a gente tem os tutores à distância também, só retomando, né? Então, nesse momento da teleaula, a gente tem tutores presenciais e tutores à distância. Aqui, nós temos os tutores à distância para a realização das atividades obrigatórias. Então, aqui só um... Pois não. Fala no microfone, só para... O Marcos vai repetir a pergunta dele, para que todo mundo... se elas vão passar por algum tipo de avaliação, porque, né, não tem como subir essas atividades no portal, porque imagino que vão ser feitas em sala. Então, elas vão poder subir, tá? E muitas delas terão, sim, serão avaliadas. Por quê? Como eu falei, se for alguma... Agora, na verdade, não significa que todas as atividades presenciais serão avaliadas. Então, eu comentei, nós podemos ter algumas atividades que podem ser feitas em sala de aula. Então, por exemplo, nós vamos ter uma atividade de reflexão e debate.
E aí o professor falou assim, as 2 horas de atividade presencial vai ser para que vocês apontem os principais tópicos do texto, discutam aquilo que é similar ou aquilo que é contraditório, ou elenquem dúvidas, etc. E depois, cada aluno vai fazer individualmente um questionário que está no Moodle. Essa é uma típica atividade que ele não vai subir no dia da aula, certo? Ele vai ficar aqui, ó, na sala de aula, porque ele vai falar, ele vai discutir, ele vai anotar, e depois, naquelas 19 horas de atividade à distância, ele vai subir no Moodle. Esse é um tipo de atividade, tá? E vai ter lá direitinho explicado para o tutor como é que ele tem que atuar. Como vai ter também depois, também para vocês, nesse documento, como é que vocês vão corrigir. A outra situação é uma situação em que os alunos vão para este ambiente, e aí pode ser uma situação assim, ó, você tem um estudo de caso, ou um texto, ou uma pergunta que foi feita na teleaula, que vocês devem pesquisar a partir do que foi dito ou conceituado naquela teleaula, pesquisar o autor X. Eles vão ter aqui, ó, um computador, com acesso à internet, com Wi-Fi. Eles vão poder, inclusive, conectar os equipamentos eletrônicos deles, se eles tiverem. E aí, eles vão realizar essa atividade no laboratório e vão subir no Moodle. Então, sempre que tiver alguma atividade para entrega, ela vai ser sempre no Moodle. A gente nunca vai ter essa situação que você comentou, do aluno escrever e entregar na mão do tutor. Né? A única situação que o aluno entrega para o tutor é a prova, porque a prova é uma obrigação, é um decreto, né, que exige que a prova seja feita presencial no polo. Então, o que nós vamos precisar observar é exatamente isso, como essa aula foi pensada. E aí, eu até agradeço a pergunta, porque vocês vão ver que não tem um padrão. Então, assim, às vezes pode parecer que a Ana é confusa, mas, assim, é porque a gente deixou livre para que o professor, dentro das suas características, programe a aula da forma como ele entende que é melhor. Então, nós vamos ter tanto atividades que eles vão fazer aqui no laboratório, que eles têm que entregar no dia da aula, que eles têm que subir no Moodle, como eles também podem ter atividades que eles vão fazer aqui na sala de aula, e depois eles vão subir no Moodle na casa deles, quando eles terminarem. Como também eles podem ter uma atividade aqui que seja só uma discussão mesmo, mediada pelo tutor, e que não tem nada para subir no Moodle, nem fazer outra atividade. Por que isso também, gente? Porque quanto mais você padroniza, quanto mais você põe na caixinha, mais chato fica. E chato mesmo, no sentido de que a gente, o aluno, a gente tem procurado e faz parte da dinâmica do EAD, diversificar, né? Porque se ele vai sempre, é sempre a mesma aula. Por exemplo, teleaula, estudo de caso, teleaula, estudo de caso. Daqui a pouco ele não aguenta mais, né? Ou, sei lá, teleaula, questionário, né? Então, o que a gente tem, e aí o papel das designers é muito importante, o meu, nesse sentido, a gente procura, nesse primeiro momento, que a gente está iniciando as atividades, ajudar o professor, né, a diversificar essas atividades, tá? Então, só para a gente retomar, então, o que nós vamos ter nos momentos presenciais? Uma transmissão síncrona, com as interações ao vivo, que são esses 3 momentos, 2 momentos, e não mais que isso, tá? Como eu falei, a complexidade não permite. Então, também, se o aluno EAD acha que ele vai chegar lá e vai conversar direto com o professor, tá? É muito difícil, né? Principalmente nesse modelo que a gente tem utilizado via satélite. Existem outros modelos, né? Que o professor conversa do seu próprio gabinete, pela câmera, com o aluno, de uma forma mais informal, mas esse ainda, né, não é o nosso, no sentido da própria teleaula, não é essa a nossa proposição. Então, nossa proposição é uma aula mesmo. Então, realmente, as interações vão ser pequenas,
né? Então, para descanso do coração também de vocês, né? Porque vários me perguntavam, meu Deus, como é que nós vamos fazer a interação? Como é que a gente vai receber as respostas? Então, vejam, só retomando de novo, a gente vai ter uma pessoa que vai interagir com 4 pessoas, né? E essas 4 vão interagir com os seus polos. Então, é possível, como a gente comentou, que cada tutor tenha 1 ou 2 polos aí sob a sua gestão. Então, quer dizer, cada pessoa que mediar o chat vai mediar no máximo 5 pessoas, né? Que é uma coisa razoável. Por isso que eu comentei, vale a pena a gente fazer a experiência do chat, como a professora Rita vai propor, para todos, né? Inclusive para os tutores presenciais, porque vai ser uma realidade para vocês, né? Depois, então, ainda nas atividades presenciais, nos momentos, a gente tem, então, as atividades, que nós comentamos, que podem ser de várias formas, de várias naturezas, e ela é feita pelo professor e ela vai ter a orientação do tutor local. Onde é que vão entrar os tutores à distância? 2 momentos. Para orientar, se for necessário, este tutor e depois no momento da correção, né? Então, naquele plano de aula, né, as atividades presenciais interessam para vocês na medida em que vocês vão corrigir essas atividades e que vocês vão tirar alguma dúvida, dar alguma orientação também para esse tutor presencial. Aqui, gente, é muito importante essa parceria, muito importante, porque o próprio tutor presencial pode dar muito feedback para vocês, principalmente para entender esses alunos, porque às vezes é isso, porque ele explicou na sala de aula, ele explicou a atividade, aí todo mundo foi lá e fez o que não era para fazer, fez diferente. Como é que vocês vão saber qual que foi a dúvida dele, o que eles erraram, entendeu? Então, vocês vão precisar, por mais que vocês escrevam, como a gente falou, texto é texto, né? Então, o cara continua não entendendo, né? Eu acabei de comentar, eu estava auxiliando uma pessoa a entrar lá na plataforma do Moodle, eu troquei 5 e-mails com ela. No 5º e-mail, eu falei, por favor, você pode me ligar? Né? Por quê? Porque chega uma hora que a gente precisa disso. Vocês não vão poder fazer isso com os alunos, né? Mas vocês vão poder fazer isso com o tutor presencial. E ele pode ajudar vocês nesse processo. E como eu sempre digo, gente, olha, é fato. Às vezes a dúvida de um é a dúvida de todos. E tem, às vezes, sempre tem um que pergunta. Mas às vezes, aí quando você dá a resposta, todos levantam a mão. Oi, 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 oi. Né? Meu marido sempre fala, né, que em sala de aula, às vezes a situação é essa. Chega na hora da prova, ninguém pergunta nada, tal. Aí vem um e pergunta, não sei o quê. Aí ele fala, não sei o quê? 10 levantam a cabeça. Por quê? Porque é a dúvida de todo mundo, né? Então, a gente precisa, vocês vão ter muitas atividades e pouco tempo. Então, ajudar o tutor presencial também a ajudar vocês e vice-versa, ajuda a ganhar muito tempo. Porque quanto mais esses alunos têm menos dúvidas, vamos dizer assim, menos vocês vão ter durante a semana 500 mensagens para responder, né? Então, vale a pena. Isso é uma... Eu falo agora, ela fala, é fácil. Não é fácil, mas eu volto a reafirmar. A chave disso é a relação que vocês vão ter com os tutores presenciais, né? O quanto vocês vão se relacionar bem com eles. E eu falo isso porque, olha, a gente tem aí nossos polos todos que vão nos assistir. Nós temos 19 polos, são 5 polos Mackenzie e são 14 polos parceiros. A primeira experiência nesse sentido que a gente tem feito é com relação à tecnologia. Né, o funcionamento da tecnologia, o funcionamento dos equipamentos. E para nós é muito interessante que quanto mais os técnicos de DTI são alinhados com a nossa DTI, mais facilmente a gente resolve qualquer problema. Então, é fato que esse tipo de comunicação é importante. E sempre vai ser com os pares. Então, quanto mais vocês estiverem próximos dos pares de vocês, melhor a gente vai conseguir desenvolver o trabalho. Tá? Isso já é fato. Os nossos polos vão poder confirmar que é verdade essa questão do uso da tecnologia. Então, só para retomar o que eu tinha falado para vocês, então, toda a aula ela vai perpassar pelo plano de ensino, pelo plano de aula, pelas orientações aos tutores.
que eu vou mostrar para vocês os equipamentos, os formulários. Aí, aqui, eu só vou trazer mais 2 slides e aí eu já vou mostrar para vocês tanto a... Eu vou olhar o horário, peraí. É que o André já está esperando a gente. Eu vou mostrar os modelos de formulários. Pois não. Os modelos de formulários e vou mostrar... Acho que eu vou deixar para mostrar a grade para vocês outro dia, porque a gente não vai ter muito tempo de olhar e aí vocês vão ficar mais ansiosos ainda. Então, eu prometo que na próxima aula eu trago, tá? Então, aqui, assim, eu trago essa fala do Henry, né, sobre as 5 dimensões que são fundamentais nesse processo de ensino-aprendizagem, principalmente na modalidade EAD, né? Que é o quê, então? A dimensão participativa, a dimensão interativa, a dimensão cognitiva e a dimensão social. São essas 5 dimensões que vão permitir para a gente o que... Ai, caramba, comi uma. Pior que agora de cabeça eu não vou lembrar. Perdão. Afetiva, isso, afetiva, desculpa, era afetiva. Porque era exatamente o que vai trazer para a gente esse quadro que eu tinha trazido no início, em uma das primeiras aulas, que é a professora Isabel Meister, que fez também essa relação, que é exatamente da presença, pertencimento, aprendizagem, a gente gera o quê? O indivíduo criativo e ativo. Então, é afetiva mesmo. Eu vou corrigir depois no PowerPoint, e aí quando for para vocês, vai direitinho. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, ou se alguém quiser comentar alguma experiência enquanto tutor, presencial ou à distância, disso que eu falei, eu só vou entrar nos formulários, enquanto isso vocês podem falar no microfone. O que vocês acham? Ok, meu nome é Sérgio. A experiência que eu tive me ensinou tudo o que não fazer. Porque eu fui tutor presencial, só que era assim, eu acho que a questão do EAD, ela começa pela cultura e a visão que o aluno tem do curso. Então, no caso da instituição, que era a Uniderp, posso falar aqui, não tem nenhum problema, que a gente sentia que não tinha uma grande experiência também na área, estava começando. Então, por exemplo, não tinha interação entre tutor presencial e tutor EAD, né? O presencial e o online. A gente nem sabia quem que era online. Tinha muita reclamação do aluno que não conseguia ter resposta do tutor online. O que ocorria também, o perfil do tutor online era, não uma crítica, mas era aluno recém-formado, né, saiu da universidade, porque eles pagavam muito pouco, então era o público que conseguia atrair para fazer esse tipo de atividade. Então, muitas vezes o tutor não respondia porque não sabia, e muitos também não tinham muita iniciativa. Então, a gente como tutor presencial, e aí era o contrário, o tutor presencial, ele tem a obrigatoriedade de ser um graduado na área, ter conhecimento, então, no caso, mestrado, e a gente acabava ficando com a grande carga de tudo. Porque chegava na sala de aula, o aluno vinha com um monte de dúvidas que ele não tinha esclarecido com o tutor online, e a gente era, embora fosse um papel mais de mediação, mas nos sobrava todo o trabalho, ou seja, tirar dúvidas, ajudar o aluno a fazer a atividade presencial mesmo, de fato, não só falar, você tem que fazer, não. Eu tenho que fazer, mas não sei. Aí ele não podia falar assim, olha, você vai olhar o livro. Então, assim, mas por que acontecia isso? Porque, primeiro, não tinha uma cultura clara de EAD, então o objetivo era ganhar dinheiro. Quanto mais alunos, melhor, pronto. E não tinha preocupação com o restante, então, nem com a estrutura em si, então não tinha interação do tutor presencial com o professor, nem com o tutor online, né? Essa interação nunca ocorreu. Nós escrevíamos para o tutor, para o professor, né, da aula, e não tínhamos resposta. Né? O cara não respondia. Então, assim, era meu ao Deus dará. Então, realmente não foi uma experiência boa, mas pelo menos mostrou o que não se faz, né? O que não se fazer. Agora, uma coisa que é importante, que eu acho que vai ser um dos grandes desafios aqui do EAD no Mackenzie, logo de cara, esse primeiro semestre, é o início da base da cultura que vai se criar, porque eu tenho certeza que, embora seja o EAD da Mackenzie, que é uma instituição que tem uma referencial de seriedade, né, o aluno já sabe a expectativa deve ser outra, mas vai ter aquele pessoal que ainda vem com aquela mentalidade ainda daquela primeira fase do EAD de
não tenho tempo, vou fazer meio de qualquer jeito, pô, quebra o galho, me ajuda aí, faz para mim, pô, tô ferrado. Então, a gente vai lidar, acho que no primeiro momento, vai ter que estabelecer a clareza sobre a cultura do EAD do Mackenzie. Né? Eu agradeço bastante a fala do Sérgio, porque eu até ia perguntar, você gostava dos tutores à distância? Eu nunca conheci, nunca conheci Você nenhum. xingava eles? Xingava. Ou seja, é por conta de experiências assim que a gente, no nosso modelo, a gente tem feito todo esse trabalho com vocês e a gente quer realmente que vocês tenham essa interação que é necessária, né? Dentro, cada um do seu papel, como eu falei, existem os perfis diferenciados dos tutores presenciais, dos tutores à distância, mas o quanto a colaboração entre vocês é muito importante, né? Então, inclusive para isso, foi como eu disse para vocês, a gente vai estar criando, então até o fim do mês, já é possível que a gente vá mostrar para vocês, um ambiente que é um ambiente dos tutores, dos dois tipos de tutores, que é um tutor presencial e o tutor à distância. Ali é um ambiente único de vocês, em que todo o material que ficar disponível para um vai ficar disponível para o outro. Por quê? Porque exatamente, vocês precisam conversar. Aí o tutor presencial fala assim, olha, ele tem a dúvida do guia, mas ele não tem o guia, o outro não, olha, é a página tal do guia, né? Então, toda essa informação vai estar disponível para vocês, né? Porque a gente sabe que não querendo falar de instituições, mas como o próprio Sérgio comentou, né, o EAD é uma coisa muito nova. Eu estava comentando com a Marília, né, a gente tem muito pouca, inclusive, bibliografia sobre o EAD. Na teoria temos muitas leituras, mas na prática temos pouca. E a grande questão do EAD, acho que a gente já superou a questão assim, de conteúdo, no sentido de que os projetos pedagógicos são articulados, a gente já está entendendo que há uma outra forma de ensinar. Agora, qual que é o problema? Qual que é a chave? É a gestão. E você não encontra literatura sobre a gestão. Sobre a gestão dessa operação que é muito complexa, né? A pessoa aqui, euzinha, fico desesperada toda vez que eu penso no tamanho que é esse projeto, né? A gente não pode olhar, e aí por isso que eu agradeço o Sérgio, de uma maneira muito, às vezes as pessoas olham de uma maneira muito simplista, né? É uma operação muito complexa, é uma operação que exige muita colaboração. Então eu brinquei com ele porque é exatamente isso. Vocês vão precisar conhecer os tutores presenciais, sabe? Vocês vão depois, claro que cada um dentro da sua personalidade, da sua expertise, entendeu? Eu vejo isso, como eu falei, com os próprios técnicos da DTI, né? Alguns se tornaram amigos, né? O nosso técnico André, ele fica super feliz de conversar com os técnicos do Polo, às vezes eles trocam WhatsApp, né? Por quê? Porque esse tipo de relação a gente precisa não só permitir, como favorecer. Depois, com o passar do tempo, vocês é que vão ver como essa relação ajuda, inclusive, no trabalho de vocês. E vice-versa, né? Que é o que o Sérgio falou. Se vem um aluno no momento presencial com 1 milhão de dúvidas, ele não consegue nem aplicar a atividade que ele precisa aplicar. Então, ele precisa ter esse canal direto com o tutor para dizer, olha, esses alunos aqui, você precisa chamar num chat. E aí você vai lá, vai chamar. Vou marcar uma reunião no chat com 5 alunos. Por quê? Porque, às vezes, a gente tem também situações que o tutor presencial precisa mediar, só falando um pouquinho mais, mas a próxima aula de amanhã, né, da tutoria, vai falar sobre isso. Se você tem 5 alunos que não conseguem entender um conteúdo determinado, ele pode empatar a sua aula inteira. E você não consegue desenvolver a atividade. Então, para o tutor presencial, ele precisa ter esse apoio, porque ele vai dizer assim para esses alunos, caríssimos, vocês não vão ficar sem resposta. A hora que a gente terminar essa atividade, você vai vir aqui comigo e eu vou te falar, nós vamos falar com o tutor à distância, para ele chamar o grupo de vocês para conversar no chat, entendeu? Ou ele vai dizer assim, olha,
Eu estou aqui 1 hora antes do início da aula. Vou verificar lá com o tutor uma forma, alguma alternativa, uma leitura complementar que possa ajudar vocês. Venham antes da aula que eu vou entregar isso para vocês, né? Porque senão o próprio tutor presencial fica preso nas dúvidas ou né, naquela... E como eu comentei, nós temos lá 4 semanas, 2 semanas, 2 semanas, né? Na ansiedade que esse aluno tem. Né? E lembrando que é o que as meninas também comentaram na aula de materiais, o guia é um guia, né? Ele é o pontapé inicial para que o aluno também se desenvolva, né? Então, a gente vai realmente precisar que vocês façam esse trabalho. Aqui, só para mostrar, então, para vocês, para ilustrar, esse aqui é o modelo... Não, vou mostrar primeiro o plano de aula. Esse aqui é o plano de aula semanal que nós já mostramos para vocês na aula de materiais, né? Então, vocês vão ver que ele é bem completinho. Então, esse plano de aula vão para vocês e vão para os tutores presenciais. Então, sempre vai ter os objetivos da aula, né? Aqui tem, inclusive, com as orientações para os professores, tá vendo? Ó, escrever um texto de 5 a 7 linhas sobre o que será ministrado nessa aula. Vocês já viram ele preenchido. Então, aqui, nós vamos ter as 2 horas de atividades presenciais. Então, aqui, ó, só para reforçar a pergunta que o Marcos fez, né? Então, aqui tem a forma de entrega, tá vendo? Isso vai ser entregue? Como é que vai ser entregue? Vai ser no Moodle ou não vai ser no Moodle? E essa atividade vai ter avaliação? Sim ou não, né? Pode ser mais do que uma. Pode ser uma atividade de 1 hora e uma atividade de mais 1 hora. Aqui, ó, com relação às atividades à distância, então são aquelas 19 horas. A primeira aqui já são 4 horas para a leitura do guia, né? E as outras atividades que o professor vai colocar, da mesma forma. Qual é a forma de entrega e quais são as atividades que têm avaliação. Depois aqui ele tem quais são as atividades avaliativas, quais são os critérios, isso é muito importante para os tutores, né? Vocês vão saber quais são os critérios que ele determinou, e o que o aluno precisa preparar para a próxima aula. Então, ele vai precisar ler o que para a próxima aula? Então, para vocês também é interessante, porque vocês já sabem qual vai ser o encadeamento das aulas. E aí, para os tutores, orientação aos tutores, vocês vão ver que é um formulário praticamente idêntico, tá? Que, na verdade, a gente está unificando, então vai ser um único formulário, né? O plano de aula com atividades para os tutores. E aqui a gente tem quais são as atividades dos tutores à distância, quais são as atividades dos tutores presenciais. Vejam o seguinte, aqui é como essa atividade deve ser aplicada, como essa atividade deve ser desenvolvida. Depois, a gente tem um outro documento que são os gabaritos. Então, aqui, na verdade, é exatamente na prática. O que o professor espera do tutor presencial? Como é que ele tem que fazer aquela atividade? Então, ele vai dizer, eu quero uma dinâmica, eu quero 4 grupos, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Né? O feedback, o gabarito vem separado. Tá? O restante, olha, é bem parecido. Aqui tem, na verdade, as explicações de como é que eles devem preencher. Mas, no geral, é essa carinha. Na verdade, como eu comentei para vocês, vai ser... A gente já vai disponibilizar... Talvez nos primeiros temas vão ser 2 formulários, porque a gente tinha iniciado fazendo dessa forma, mas agora a gente achou que é mais útil transformar esse formulário em um único, né? O plano de aula com as orientações, porque o professor ele consegue ter a visão do todo, então para vocês deve vir. Talvez alguns venham ainda nessa primeira versão e o outro venha da outra forma, né? Todo esse material vai ficar disponível para vocês lá no ambiente de tutores, então vai ficar por semana, né? Então, e lembrando que vocês vão funcionar, o fluxo funciona de acordo com o calendário, né? Então, sempre por tema. Então, vocês vão ter lá, claro, o guia vocês vão ter antes, etc. Mas os planos, é bem possível que eles vão entrando ao longo da semana. Então, eu vou ter 4 semanas um tema. Vai entrar os 4 planos daquela primeira semana. Mais ou menos na segunda semana, entra os planos
do próximo tema, né? Neste primeiro momento que a gente está preparando o curso completo, é bem possível que entre tudo para vocês, mas depois, porque vai seguir um fluxo, mas vai chegar sempre com antecedência. A gente tem pedido aí que seja pelo menos com 10 dias de antecedência. Tá? Então, eu quero agradecer vocês por esse primeiro momento, agradecer os polos de apoio presencial, dizer que estamos contando com a participação de todos e que nos momentos de transmissão ao vivo a gente vai conseguir, então, já iniciar essa comunicação tão importante entre os tutores da sede e os tutores dos polos de apoio presencial. Obrigada e até a próxima.